Louvado seja Deus, meus amados irmãos, que nos permite dizer em todo tempo e com liberdade neste país que a gente pode adorá-lo, que a gente pode reverenciá-lo, que a gente pode abrir a palavra de Deus. Eu não me canso de exaltar essa liberdade que ainda temos. Só não sei garantir a vocês até quando. E é sobre isso que queremos falar. E é sobre isso que precisamos falar. A letra que acabamos de ouvir é uma realidade que diz respeito a cada um de nós que nos denominamos cristãos. Se nós estamos aqui nessa manhã é porque viemos para adorá-lo. Não há outro motivo para vir à casa do Senhor. Os primeiros versos dessa canção, ela nos diz que venho a ti e inclino-me. Se não for para a gente se inclinar, se não for para adorar, se não for para se prostrar, não faz sentido virmos aqui. E nessa perspectiva eu queria pedir aos irmãos que junto comigo acompanhasse a leitura que irei fazer no Salmo 72. Diz o prefácio do autor bíblico, em tradução para a Bíblia que utilizamos, o Rei justo e o seu reinado eterno. Salmo 72. Acompanhe a leitura, meus irmãos. Concede ao rei, ó Deus, os teus juízos, e a tua justiça ao filho do rei. Julgue ele com justiça o teu povo e os teus aflitos com equidade. Os montes trarão paz ao povo, também as colinas a trarão com justiça. Julgue ele os aflitos dos povos, salve os filhos dos necessitados e esmague ao opressor. Ele permanecerá enquanto existir o sol, e enquanto durar a lua, através das gerações. Seja ele como chuva que desce sobre a campina ceifada, como aguaceiros que regam a terra. Floresça em seus dias o justo, e haja abundância de paz, até que cesse de haver lua. Domine ele de mar a mar, e desde o rio até os confins da terra. Curvem-se diante dele os habitantes do deserto, e os seus inimigos lambam o pó. Paguem-lhe tributos os reis de Tarsis e das ilhas, os reis de Sabá e de Sebá. Lhe ofereçam presentes, e todos os reis se prostrem perante ele. Todas as nações o sirvam, porque ele acode ao necessitado, que clama, e também ao aflito e ao desvalido. Ele tem piedade do fraco e do necessitado, e salva a alma aos indigentes. Redime a sua alma da opressão e da violência, e precioso lhe é o sangue deles. Viverá, e se lhe dará do ouro de Sabá, e continuamente se fará por ele oração, e o bendirão todos os dias. Haja na terra abundância de cereais, que ondulem até os cismos dos montes. Seja a sua messe como Líbano, e das cidades floresçam os habitantes como a erva da terra. Subsista para sempre o seu nome, e prospere enquanto resplandecer o sol. Nele sejam abençoados todos os homens, e as nações lhe chamem bem-aventurado. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só ele opera prodígios. Bendito para sempre o seu glorioso nome, da sua glória se encha toda a terra. Amém e amém. Amados irmãos, queria compartilhar com vocês uma notícia que foi publicada pela revista BBC News no ano passado, pelos meados de março e abril, por ocasião da coroação do atual rei Charles
da Grã-Bretanha. E, nesse momento, uma pesquisa foi encomendada para saber até que ponto a monarquia poderia subsistir, qual era a popularidade desse monarca e o que essas monarquias realmente representam para essa geração mais atual. Para avaliar a opinião pública, antes da coroação, a BBC encomendou essa pesquisa. Os resultados apontavam apoio à manutenção da monarquia por 58%. Estes disseram que preferiam esse rei como chefe de Estado, em vez de preferir uma eleição. Mas a pesquisa revela que opiniões estão mudando. O que o rei enfrentará são profundos desafios. Particularmente, a pesquisa apontava alterações significativas nessa população mais jovem. Enquanto 78% dos maiores de 65 anos apoiam a monarquia, apenas 32% dos entrevistados de 18 a 24 anos sentem o mesmo. Entre os mais jovens, 38% preferem ter um chefe de Estado eleito do que um monarca. Mas 30% dizem não saber, não querem opinar, é irrelevante. Os detalhes dessa pesquisa, eu revelo a vocês o seguinte: quem não quer a monarquia a contesta exatamente e principalmente pelos altos custos de manutenção desta realeza. Alguns a classificam como reinado nababesco, algo que beira a luxúria, as desnecessidades, os excessos de castelos e luxos. Por ocasião da coroação e da festa, que é pomposa, custando cerca, aproximadamente, meu querido Kemuel, 100 milhões de euros, a festa de coroação. E há muitas pessoas que foram fotografadas e feitos vídeos delas, onde elas espalhavam os panfletos dizendo: não aguento mais pagar os impostos que sustentam esta monarquia. Essa era a contestação daqueles que estavam lá. Longe de nós querer aqui falar o que é certo e o que é errado, há também de ser dito que existem tipos de monarquia. Essa monarquia que conhecemos historicamente como monarquia absolutista, aquela que existe um chefe de governo e um chefe de Estado dominando sobre tudo, ela é cada vez menos vista. Existe sim ainda, acreditem vocês, há mais de 10 monarquias totalitárias, principalmente no mundo asiático, no Oriente Médio, como Emirados Árabes e tantos sheiks que dominam sobre tudo. Nessa monarquia que nós conhecemos no tempo moderno, meu querido Júnior, como a monarquia mais famosa de todas, que é a da Grã-Bretanha, do qual é rei o rei Charles, ela já se encontra num âmbito mais constitucional, onde o parlamento, meu querido George, ele determina as coisas, e o rei é uma figura como chefe de Estado, um cerimonialista, certo? Apesar de que eu não sei se vocês conhecem, mas o rei tem um poder interessante, ele pode dissolver o parlamento. Eu não sei se vocês sabiam disso, mas existe esse poder. Detalhe, quem questiona exatamente o que aparece, que tipo de reinado é esse, por que o sustento. Algo em comum com as reclamações que nós temos em outro tipo de sistema de governo? Qual é o nosso sistema de governo, minha irmã Jeane? É monarquia? Claro que não, né? O nosso sistema de governo é presidencialista. Há alguém determinando, né? Mas tão qual a monarquia constitucional inglesa, no presidencialismo brasileiro também tem gente reclamando de impostos, não tem? As taxas, os impostos, muitas vezes trazem angústia, né? Esse questionamento, ele vem, e vocês concordam comigo, ele vem sob um reinado de quem? De um homem, de um ser humano. É carne e osso, minha irmã Samira. Então, eu questiono a falibilidade humana. Esse reinado está questionado.
Eu pergunto a você, você consegue contestar o reinado do Rei dos Reis? A pergunta é essa. Você lhe deve impostos ou a sua salvação foi gratuita? Você está devendo alguma coisa às entidades do céu, meu querido Eider? Será que o nosso nome está no Serasa Celestial? O apóstolo Paulo já disse que não há dívida pairando sobre nós, meu querido Denis. Nós somos libertos pela ação do único Rei verdadeiro, cujo reinado é eterno. E não tenha medo de dizer: venho a ti, inclino-me, me prostro diante do teu trono de graça. Esse é o Rei que eu e você devemos, como diz na linguagem militar, bater continência, reverência, inclinar-se, adorar. Curvar-se significa adorar, reverenciar, respeitar, reconhecer a superioridade, percepção da majestade. A pergunta é o seguinte: temos feito isso? Realmente temos feito isso? Um desses seriados que tanto assistimos, que falam sobre monarquias, minha irmã Sandra gosta muito desses seriados, né? Eu aprendi a gostar também. E num deles, uma cena me provocou a reflexão, Fernando. Foi quando a monarca recebia uma audiência, onde chegava uma lady da sociedade, trazendo um pedido de alguma família. Eles queriam marcar a data do casamento, e de alguma forma a monarca estava insatisfeita, porque ela queria que a pessoa se casasse com outro. Então ela resolveu dar uma atrapalhadinha na marcação do casamento. Então esta pessoa foi lá fazer uma audiência com a monarca para pedir para ela liberar este casamento. E quando ela chega na presença da monarca, ela com uma bengala na mão, ela faz assim, ó, se inclina, tá? E sabe o que a monarca falou para ela, minha querida irmã e meu querido irmão? É somente isso que consegue inclinar-se perante sua rainha? Foi a pergunta que ela fez. É somente isso a sua inclinação? Essa cena me permitiu pensar o seguinte: se um monarca da terra, meu querido Alessandro, pode questionar o tamanho da sua inclinação para ele, eu pergunto quanto Deus pode questionar de você, Valquíria? Será que nós estamos nos inclinando no ângulo e grau necessário perante nosso Deus? Porque uma rainha da terra pode questionar. É só isso que consegue se inclinar perante sua rainha? A resposta dela, até para dar um tom um pouco mais de humor na cena, ela diz: é o que consigo diante dos meus joelhos. Ela tinha já um problema na perna ali, mancava, usava uma bengala. A verdade é que a reflexão sobre o tamanho da nossa inclinação, ela vai além do nosso esforço físico. Ela passa muito mais além do que isso, Vanessa. Não é uma questão ortopédica e de elasticidade em nossos movimentos. Ela é algo espiritual. Essa semana eu compartilhava com minha irmã Cíntia essas brincadeiras que a gente vê na internet, e dizia que um estímulo ao exercício físico. As mães, todas as vezes que você escutar a palavra mãe em casa, você faz um agachamento. Rapaz, quem é mãe vai estar em dias com agachamento, né? Mãe para todo lado. Quem é mãe de 3, né, Cíntia? Vai escutar mãe toda hora em casa, hein, Wélia? Então, se agachar, ouviu mãe, pode se agachar. A inclinação ao nosso Deus, ela vai para além do nosso esforço físico. É preciso que a gente esteja realmente agachado. Eu queria dizer para vocês que aquele personal trainer lá da academia, que diz para você a execução correta do seu movimento,
Ele pode ser associado aqui com vários personagens trainers que a gente tem aqui na igreja. Olha o reverendo Ângelo, olha o reverendo Emílio, o reverendo Anuaci, pastor Antônio, que com a graça de Deus está retornando hoje. Eles estão estimulando o nosso exercício na fé, domingo após domingo, às quintas-feiras, dizendo para a gente quanto a gente deve se inclinar. O reverendo Anuaci acabou de cantar para a gente, dizendo que a gente deve se inclinar. Faça uma correlação entre o que diz o seu personal trainer, Daniele, amanhã, que ela vai dizer para você quanto você tem que se abaixar. E vamos comparar com o que é dito aqui. Nós devemos nos inclinar. E eu ouso dizer para vocês, essa geração não está prostrada aos pés do Senhor. Pois senão nós não veríamos, e eu sei que está sendo filmado, mas vamos ter coragem de dizer, né? Nós não veríamos o espetáculo dantesco que foi aquela abertura destes jogos. Qual a necessidade de tanta visão ideológica se sobrepondo a algo que é uma linguagem universal, que é o esporte? Bastava o esporte, né? Eu acho que era somente isso, né? A cidade, conhecida como Cidade Luz, está precisando da luz do mundo. Está perecendo nas trevas e caindo e se prostrando ao príncipe deste mundo, em vez de entregar os seus joelhos e dobrar perante o Rei dos Reis. Eu quero dizer para você, meu querido irmão, em primeiro lugar, e os irmãos aí podem nos ajudar com os versículos, alguns motivos para a gente se inclinar. A gente deve se curvar ao Senhor. Em Gênesis 27, 29, tem essa motivação bem clara, onde a gente pode perceber, Gênesis 27, 29. Sirvam-te os povos e nações te reverenciem, sê senhor de teus irmãos, e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Vocês sabem que momento é esse aí? Essa é a bênção que Isaquezão deu para Jacó. Jacó foi na frente de Esaú, né? Aquela historinha que vocês já sabem. Em vez de Isaac abençoar Esaú, ele abençoou foi Jacó. Mas olha o detalhe bem ali, ó. Os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Quero dizer para vocês que o ato de curvar-se é uma determinação divina. E ela tem origem na bênção. Na bênção a quem Deus quer dar. Porque a Bíblia é clara em dizer que é Ele que coloca reis e destrona reis. Ele é que constitui a autoridade. E antes que Esaú e Jacó viessem a nascer, o que a Bíblia diz sobre os dois? Sabe me dizer, meu Gabriel Azevedo? É verdade? Deus amou a Jacó e se aborreceu de Esaú. E você vai questionar e dizer que Deus é injusto? Foi Ele que quis assim. Caso você esteja comigo no céu, estou lhe convidando, né? Podemos ir na mesma nuvem, né? Tem uns irmãos aí que brigam aí, que dizem que não querem ir na mesma nuvem. Vocês já viram essa história? Eu não quero ir na mesma nuvem, que ele quer isso, meu irmão. Não escolha a nuvem que você vai não, viu, minha irmã Ruth? Não, a gente tem que ir junto. É uma nuvem só, né? Ontem a SAF estava lá numa atividade, numa dinâmica muito boa na casa da irmã Nemesse, e estava mais animado do que as Olimpíadas, né? Os grupos representados por Ruth e por Sandra, ninguém queria perder. Foi muito legal. Meus irmãos, quem chegar lá no céu, eu sugiro a você, não fique questionando a Deus porque Ele escolheu Jacó em vez de Esaú. Deus é soberano, Ele escolhe quem Ele quer. E nessa escolha bem aí, Ele foi claro em dizer que os filhos de Rebeca
toda a origem e descendência se curvariam perante Jacó. É motivo de bênção, curvar-se. Êxodo 20, 4 e 5. Se curvar-se é motivo de bênção, no Êxodo 20, curvar-se é o quê? É um mandamento. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. O 5, não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais, nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Gente, olha só, não faremos imagem de escultura alguma, e principalmente não vamos adorá-los, que é nos prostrar e inclinar-se, e nem prestar culto. O fato de prestar culto, muitas vezes nós queremos fazer interpretações literais sobre idolatria. É chegar, eu nunca fui numa igreja, eu nunca fiquei de frente de uma imagem, eu nunca rezei para ela, eu nunca puxei a corda do Círio de Nazaré. Então a gente fica em cima dessas experiências concretas. Meus irmãos, eu quero dizer para vocês que a idolatria é um conceito muito mais lato do que você pode imaginar. Você pode acordar diante da idolatria. Você quase não escova os seus dentes, você já pode estar idolatrando. Porque o espelho está na sua frente. E o motivo do seu culto pode ser você mesmo. Ah, Saulo, que é isso? Olha, se Salomão disse no Eclesiastes que tudo que ele fez foi vaidade, nós acordamos diante da vaidade no espelho. É desesperador a facilidade de nós idolatrarmos. Nós podemos idolatrar muita coisa. E a Bíblia está sendo clara em dizer para a gente não fazer isso. Não se incline perante você. Não se incline perante seus filhos. Não se incline diante de tudo que você acha que é importante, dos seus cargos, do seu carro, do seu patrimônio, do seu chefe, do seu trabalho. Pare com isso. Só há um motivo de glória, só há um motivo de adoração, só há um rei verdadeiro. É Deus. Não dá para fazer isso. Inclinar-se é motivo de bênção, como fez Isaac a Jacó. É motivo de mandamento, é razão do mandamento, como está escrito no Êxodo. E também é uma lição de obediência e benefício, como diz Deuteronômio 11:16. Deuteronômio 11:16. A turma da projeção pode nos ajudar e olha lá. Guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane, e vos desvieis e sirvais a outros deuses, e vos prostreis perante eles. Meus amados irmãos, a gente precisa ter cuidado para não fazer isso. O Senhor Deus está nos dando essa lição de guardai-vos, mantenha, segure, para que não te aconteça que o seu coração seja inclinado, enganado, e a gente se desvie para servir outros deuses. Saulo, eu não sirvo Deus nenhum, todo domingo eu estou na igreja, todo domingo eu estou lá, lendo minha Bíblia, cantando e tal. Meu irmão, eu sei que eu e você estamos todo domingo, a questão é o que a gente faz de segunda a sábado. Como é que a gente se comporta na nossa casa? Como é que a gente se comporta no nosso trabalho, na nossa escola? A quem nós estamos nos inclinando? É muito importante que a gente reflita e pense claramente diante de quem nós estamos fazendo isso. 3 perguntas eu quero fazer para a gente se refletir nessa manhã. Diante de quem você tem se curvado? Você tem se curvado perante os caprichos do seu amigo, daquele que está com você todo dia no serviço, daquele que está com você todo dia na escola, ou mesmo alguém dentro da igreja?
Tem muita gente que está num ativismo religioso tão grande dentro da igreja, que se esquece de servir a Deus e passa a servir aos homens. A gente precisa ter cuidado com tudo. Precisamos ser crentes como os crentes de Bereia, né, meus irmãos? Que examine a palavra. O que não está na palavra não vem de Deus. Diante de quem você tem se curvado? Importa mais servir ao seu chefe ou a Deus? Qual foi a experiência de Daniel? Qual foi a experiência de Sadraque, Mesaque e Abednego? Daniel era um jovem, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego. História descrita no livro de Daniel. E Daniel era um jovem que ousou e segurou e guardou o seu coração para não ser enganado e não servir a Deus nenhum. E os sátrapas e os inteligentes quiseram derrubar Daniel e mandaram o rei editar um decreto para todo mundo se curvar e só adorar aquele rei. Mas Daniel só adorou o seu verdadeiro, só se inclinou perante ele. Então foi pedido que Daniel fosse colocado na cova dos leões. Não é essa a história que todo mundo conhece? E o que aconteceu? Foi devorado pelos leões? Deus fechou a boca dos leões. Porque importa que nós adoremos ao Senhor diante de qualquer situação. Ah, Saulo, quer dizer que basta eu adorar o Senhor, que vai dar tudo certo para mim? Meu irmão, vai dar tudo certo, sim. Mas não quer dizer que o certo é a sua ótica humana. Porque nem sempre o certo é estar vivo. Deus pode fazer o que Ele quiser. Vocês se lembram da perseguição de Jezabel para o profeta Elias? Foi tamanha, e o Senhor arrebatou Elias. O que aconteceu com o diácono Estevão? Ele se curvou perante o Império Romano? Ou ele disse que serviria a Jesus? Foi apedrejado e morto. Mas Daniel, o Senhor salvou. Fechou a boca dos leões. Ele salva e ele leva quem ele quer. Mas o importante é que nós precisamos adorar e servir a Deus sob toda e qualquer circunstância. Aprenda, meu irmão, tenha coragem de dizer não, minha irmã, a tudo que atenta contra a glorificação do nome do Senhor. Não aceite, meu irmão. Aprenda a dizer não. Tenha coragem de enfrentar quem tiver que enfrentar. Seja honesto. Seja cortês. Eu não posso fazer isso, gostaria de ser liberado, gostaria de não fazer, não vou me assentar, não vou participar. Diga não. Tenha coragem. Daniel teve coragem. Acabou na cova dos leões e foi salvo. Sadraque, Mesaque e Abednego, não diferente, já começaram recusando as finas iguarias do rei. E ali então, todos eles permaneceram com aparência muito boa. E aí nada lhes atingia. Mas mais uma vez foi colocado diante deles uma necessidade de referência, de veneração, de adoração a esse rei. E eles se recusaram. E foram então levados à fornalha. E mais uma vez, por mão poderosa do Senhor, aqueles jovens foram salvos daquela situação. A pergunta que nos leva à reflexão diante de todo esse cenário é o seguinte: diante de quem você tem se curvado? Você, à luz do que fez Daniel, à luz do que fez Sadraque, Mesaque e Abednego, você estaria disposto a desafiar um rei da terra para obedecer o rei dos reis? Muitas vezes nós não temos coragem de dizer não aos caprichos e vontades de um filho de 5 anos. Porque, como dizem alguns psicólogos, eles já se transformaram no imperador da sua casa. Só falta você coroá-lo. O garoto está mandando em você. Está dizendo o que tem e o que não tem que fazer. A hora de ir embora, se vai ou não. Você está determinando sua vida diante de um imperador de 5 anos.
Tenha coragem de educar. Tenha coragem de pôr limites. Do contrário, vai virar idolatria. A gente precisa dizer isso aos nossos filhos. Temos que ter coragem. Então, antes mesmo da gente querer desafiar um rei da terra, a gente pode desafiar o reizinho da nossa casa. E tirar essa coroa. Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus definiu quem é o sacerdote desse lar. E ele cumpre funções múltiplas. É o homem. Ele é o sacerdote do lar. Ele exerce função de rei. Ele exerce função de profeta. Função de sacerdote. Ele precisa comandar. E não há nada mais lastimável no lar do que a fraqueza de um homem. Há exagero de esforço para a mulher. A mulher precisa ser amada para que seja auxiliadora idônea. Para que ela brilhe na função que Deus lhe deu, o homem precisa amá-la. O homem precisa ser sacerdote do lar, precisa ser rei na sua casa, precisa ser profeta, precisa ser sacerdote. E precisa ter pulso forte com o reizinho e não dizer, olha, esse aí é teu filho, vai cuidar dele. Tem homem que faz isso, né? Joga para a mulher a função. Nós temos essa coragem? Fica para nós a reflexão. Nós temos condição de desafiar os reis da terra para obedecer o rei dos reis? Quando a gente não resolve essas questões em casa, a gente vai perdendo o referencial de autoridade. Aí a gente vai acabar com uma monarquia inglesa questionando a função do seu monarca. Filhos começam a questionar a autoridade dos pais. Porque ele era pequeno e um pequeno imperador, ele se transformou num adolescente problema. Quando o pai disse para ele, não vai nessa festa, pronto. Ele vai arrumar uma confusão imensa. Porque ele passou a vida e a infância recebendo tudo que ele queria. Bastava chorar, minha irmã Ana Cláudia. O choro era um botão e uma lâmpada do Aladim. Chorava e acontecia. O adolescente virará um problema. Você não reconhece a autoridade da casa. Passou da casa, você não vai reconhecer a autoridade na escola. Você não sabe quem é diretor, quem é professor. Você não reconhece a autoridade na sala de aula. Você não reconhece a autoridade no trabalho. Você não reconhece a autoridade na igreja. Você se transforma em um rebelde. Porque isso precisa ser condicionado e educado desde cedo. A gente precisa entender quem a gente deve desafiar. Esse mundo precisa ser desafiado. Os conceitos deste mundo precisam ser desafiados. A Bíblia não mudou. Deus não mudou. Os conceitos dele não mudaram. Nós temos uma só fonte do que é verdadeiro, do que é certo. É a Bíblia. E a Bíblia não ensinou isso. Assim como a gente deve desafiar um rei da terra para obedecer o rei dos reis, a gente precisa estar disposto a desagradar um governante deste mundo para agradar quem governa o céu. A gente pensa que a figura da autoridade, ela não está restrita, ela está em todos os lugares. Em todo lugar existe uma autoridade. E a gente precisa ter essa percepção da governança. Imagina, Denis, você estiver no comando de um batalhão, vocês que são militares, como meu amigo também Diego, como que um outro policial pode se dirigir a quem está no comando, se não for com respeito, com obediência, com observação? Por que muitas vezes diante de Deus a gente se comporta de forma irreverente? Se vocês marcarem uma missão, meu querido Denis, e uma pessoa chegar atrasada, o que será que pode acontecer? Perguntas que eu vou fazer aqui são todas retóricas e todo mundo sabe a resposta. O que vai acontecer com essa pessoa que chegou atrasada no seu comando, Denis? Você já sabe a resposta. Se ele chegar mal trajado, não estiver na farda, eu pergunto a vocês, devolvo para vocês, por que a gente chega atrasado no culto? Que é um encontro com o Rei dos Reis. Não vou julgar a roupa de ninguém, nem a minha mesmo. Mas vou perguntar para vocês, será que estamos nos vestindo adequadamente?
Fica para cada um de nós a reflexão. Você não está se encontrando com ninguém aqui. A pessoa que está aqui é Deus. O encontro que você veio foi com o Rei dos Reis. Será que você está trajado adequadamente? Fica a pergunta. E a nossa falta de solenidade? Eu sempre contei essa história, Fernando, já hoje, que nas primeiras vezes que eu fui numa sessão do Tribunal Regional do Trabalho, eu não tinha percebido, e eu estava conversando ao fundo com uma outra pessoa, e estava sentado. Mas na verdade a sessão só podia começar se todos da plateia se levantassem, para que os desembargadores entrassem e sentassem. E a sessão não começou porque o distraído aqui estava sentado e conversando, eu não vi. Até que um guarda, na função de meirim, veio anunciar: doutor, o senhor precisa se levantar. Curiosamente, o ato de levantar-se, meu querido e etiquetável presbítero Emílio, meu querido, não é verdade? Nesses casos tem um contraponto, né? A reverência aí não estava no se prostrar, estava no levantar. E acreditem, levantar muitas vezes é reverência. O que a gente faz quando a noiva vai entrar na cerimônia do casamento? Não é se levantar? Né? É isso. Ninguém quer ficar sentado quando a noiva vai entrar, porque é um momento de honra, né? Às vezes tem dificuldade de fazer o prelúdio aqui, porque existe conversas paralelas, e a gente precisa entender qual é a melhor reverência diante do Rei dos Reis. São perguntas que a gente tem que fazer. E aqui não vai nenhuma exortação de um chato, até porque não sou perfeito. Mas na verdade, eu estou me colocando na mesma linha de exortação que todos vocês, porque nós temos uma natureza exausta e caída na falibilidade. A possibilidade de errar é tremenda para mim e para todos vocês. Então a gente precisa se policiar. Dita e feitas estas questões em nossa mente, diante de quem você tem se curvado, meu irmão? Você está disposto a desafiar um rei da terra para agradar o Rei dos Reis? Você desagradaria um governante deste mundo para agradar quem governa todo o mundo? É preciso que a gente responda no nosso coração. E eu quero finalizar esse momento dizendo para vocês alguns pontos do porquê é importante curvar-se somente perante o Rei dos Reis. No livro que nós lemos, o livro dos Salmos, esse verso 1 deste Salmo 72, ele encerra o segundo livro, tá? Da poesia hebraica. O livro de Salmo é uma poesia capitulada. O primeiro livro é do Salmo 1 ao 41, e do 42 ao 72 é o segundo livro da poesia hebraica. E ele se encerra com essa doxologia, certo? Bendito para sempre, no Salmo 19. Salmo 72, 19 diz: bendito para sempre o seu glorioso nome, e da sua glória se encha toda a terra. Amém e amém. Você olha que logo abaixo tem o que escrito aí na Bíblia de vocês? Tem escrito livro 3, não? Livro 3. Exatamente isso, encerrando o livro 2 da poesia hebraica. Eu gostaria de mencionar para vocês coisas importantes aqui. A maioria dos estudiosos e o próprio prefácio que está na Bíblia de vocês atribui o Salmo 72 a quem? A Salomão. O reverendo Hernandes, expondo, pensando e escrevendo acerca do Salmo 72, ele coloca que a maioria dos estudiosos aceita a autoria de Salomão e até traça um paralelo entre Salomão e Jesus. A questão é o seguinte: na Septuaginta, que foi algo
que foi feito para a tradução da linguagem hebraica até nós, nessa expressão, que é de atribuição a Salomão, ela vem para Salomão. Alguém no hebraico falou isso. O que sugere que se é algo escrito para Salomão, meu querido Eider, quem escreveu? Foi o seu pai que o antecedeu. E quem era o pai de Salomão? Davi. Então, o nosso querido reverendo Hernandes é alguém que se associa ao entendimento de que o Salmo foi escrito por Davi. Agora, nós não vamos ficar aqui brigando por autoria do Salmo. Porque, na verdade, eu vou dizer uma coisa para os meus queridos amigos, eles concordam comigo. Tanto faz se quem escreveu foi Davi para Salomão, ou foi Salomão para os seus filhos. A verdade é que o Salmo é um salmo messiânico. Porque se você olhar as características do que foi dito desse reinado, não há um homem sequer capaz de ser caracterizado em todas essas características do Salmo 72. A não ser quem? Jesus Cristo. O Salmo apontava de ponta a ponta para o reinado do Messias. Então, eu fiquei essa semana refletindo. Foi Davi que escreveu para Salomão, porque na verdade antes dele morrer, ele queria que o reinado se perpetuasse. Afinal de contas, o profeta Natã foi duro e disse: teu pecado te tirará, né, a paz da tua casa, a espada nunca mais se apartará da tua casa, mas vou dar o teu reinado ao teu descendente, tal, todas aquelas coisas. Então ele ficou com muito medo do reinado de Israel sair da mão da sua família. Então ele ora. E é nessa perspectiva que eu já trago o primeiro ponto. Inclinar-se somente perante o Rei dos Reis deve ser motivo de oração o tempo inteiro. Olha quando começa o Salmo 72. Concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça ao filho do rei. É uma oração, é um pedido. William MacDonald, um dos grandes comentaristas da Bíblia, diz que esse salmo começa com uma oração por um monarca, possivelmente Salomão, mas muito cedo concluímos que o escritor está olhando além de Salomão, para as glórias do reino do Senhor Jesus. Outro comentarista, por quiser, corrobora dizendo: esta é na verdade a descrição do reino perpétuo do nosso Senhor Jesus Cristo. Não há reinado perpétuo, gente. Eu comecei dizendo para vocês que o reinado da Inglaterra está sendo questionado. O único reino que é perene é o do Senhor Jesus Cristo. Este não vai passar. Então esse salmo é messiânico. Ele foi escrito apontando para o Rei Jesus. Ele viria, se prostre diante dele, seja justo como ele, seja pacificador como ele, seja restaurador como ele, seja assertivo como ele. Para ser mais claro, Charles Haddon Spurgeon, príncipe dos pregadores, citando Joseph Carroll, disse o que sobre esse salmo? Ele foi escrito por um rei, dedicado a um rei, tendo em vista exatamente e principalmente o Rei dos Reis. Que coisa mais bonita. Só podia ter vindo mesmo de Spurgeon, ainda que citando alguém. Muito interessante. Meus irmãos, não dá para se prostrar perante outra coisa. Não dá para se prostrar diante de ninguém, a não ser diante do Rei dos Reis. Meus irmãos, se é importante prostrar-se perante o Rei dos Reis como motivo de oração, dou-lhe o segundo motivo para você se prostrar. Fonte de justiça. Salmo 72, 2 diz: livra-me por tua justiça e resgata-me, inclina-me os ouvidos e salva-me. 72, 2. No 4 e no 5, Salmo 72, 4 e 5, ele diz: livra-me, Deus meu, das mãos do ímpio, das garras do homem injusto e cruel, pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, e a minha confiança desde a minha mocidade. Meus queridos irmãos,
se tem uma coisa que todo mundo questiona em todo tempo, é se o seu governo é justo ou não, se promove justiça ou não. E o governo, você sabe que ele tem 3 mãos para atuar: o executivo, o legislativo e o judiciário. E embora muitas vezes quem exerce esse poder se confunda, né? Tem gente na função judicante achando que é executor, legislador, tem legislador achando que é julgador, tem executor achando que é os 3. Tem muita gente fazendo confusão, porque na verdade só há um justo, só há um governo capaz de promover justiça. Esse governo é quem? É de Jesus Cristo. Só Ele é justo, só a Ele devemos nos curvar. Isaías 11:4, se a turma da projeção puder chegar lá. Isaías 11:4, mais uma vez vai dar uma lição sobre justiça. Mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. É preciso falar um pouquinho sobre justiça na perspectiva de que a gente não pode acreditar que Deus seja um Deus justo apenas para promover o que a gente considera como bom. Parece que não há punição. Curiosamente, aqueles que querem um Deus bonachão, e Deus é amor o tempo inteiro, é aqueles mesmos que questionam a falta de impunidade. Fazendo parte de um grupo desses de escola que a gente tem, né? Quem já passou dos 40 anos, às vezes tem um grupo de escola dos anos de 1990. Me colocaram num desses. Meu amigo, eu fico só lá, eu não tenho nem coragem de responder nada lá, Adriano, mas eu fico lá com aquela janela aberta só curiando. E tem um rapaz que tem esses pensamentos, ele sempre coloca, imagina ele comentando sobre a guerra lá na faixa de Gaza, falou tanta coisa, ele tem ideias que se diferem das nossas lições bíblicas, não quero falar sobre ponto A, ponto B. Então ele fica desse jeito, mas é ligado ao social, a atender as pessoas, aos mais necessitados e tal. Há 2 semanas, ele teve seu sítio invadido por ladrões que furtaram, fizeram a limpa no seu sítio, né? E as palavras que ele colocou no grupo não tinha nada a ver com social, Emílio. Era desejando implacavelmente, a querida Luana, que todos fossem colhidos e realmente bem, não quero nem dizer o resto, né? Mas que fossem ali praticamente exterminados, né? E colocou com muita fúria isso nas suas palavras, contrastando, né, Eider, com aquele homem social e aparentemente piedoso que descrevia em suas lições. Na verdade, quando nos afeta, né, a gente muda de posição rapidinho. Deus é o único capaz de julgar com justiça os pobres, decidindo com equidade. O que é equidade, meu querido? É a única condição que julga desiguais como desiguais, iguais como iguais, faz a meação disso e distribui. Usa a dosimetria dessa pena da forma correta, né, meu querido George? Imagina quanto que um juiz tem que pensar para dosar a pena num caso, para não ser injusto, né? Só Deus é capaz de fazer isso. Ele tira o sufoco daquele que está sofrendo, mas pune. Ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Não há impunidade para quem erra. O salário do pecado é a morte. Deus pune. Fonte de justiça é isso. Só Ele, só esse fonte de justiça eterna que nós devemos nos curvar. Questionamos demais a justiça do nosso tempo. Qual do governo a gente pode apontar hoje? Qual governo a gente pode dizer, eita, esse governo é muito justo? É para lá, eu quero me inclinar perante esse rei. Ah, esse eu presto continência a esse governante aí. Aonde nessa terra você quer fazer isso? Adore ao Senhor, Ele é fonte de justiça. Além de ser motivo das nossas orações
e fonte de justiça. Esse governo é fonte de paz. Salmo 72, de 3 a 7, diz isso para a gente. Sê tu para mim uma rocha habitável em que sempre me acolha. Isso está no 71, o que vai ser igualzinho ao 72, 3. Os montes trarão paz ao povo, também as colinas a trarão com justiça. Julgue ele os aflitos, o povo. E aí o 7, floresça em seus dias o justo, e haja o quê? Abundância de paz, até que cesse de haver lua. Enquanto tiver vida nesta terra, haverá paz no coração daquele que rende adoração e é devoto de um rei justo. O sofrimento ele não é capaz de nos caracterizar. Meus irmãos, temos uma irmã que todos nós conhecemos, está passando por uma dificuldade muito grande. A nossa amada irmã Glória, a quem eu espero que até possa ter contato com esse momento que estamos falando aqui. Imagine o sofrimento dela. E ela tem dividido isso com a igreja, tem colocado no grupo da igreja, pedindo orações e tal. Mas uma coisa vocês podem ter certeza, a esperança da nossa irmã Glória não está aqui nessa terra. Ela tem certeza de um reinado eterno. Ela tem certeza disso. Ela tem certeza de um rei que promove justiça. Ela tem certeza de um rei que promove a paz. Ela tem certeza de que essa vida passa, mas ela alcança a vida eterna. Nós precisamos dessa perspectiva. Nós precisamos olhar para um reinado que é eterno. Essa paz, ela excede a todo entendimento. Ela não é porque eu estou bem, não é porque as minhas finanças estão em dias, não é porque a minha casa está guardada, não é porque eu tenho roupa, não é porque eu tenho comida. É porque o Senhor já me salvou. Isso é tudo. Meus irmãos, que a nossa capacidade de se inclinar seja sempre motivo de oração. Que o nosso desejo de se curvar perante o nosso Deus seja porque a gente acredita num governo que é fonte de justiça. Que a gente tenha certeza que o nosso Rei dos Reis é fonte de paz. E por fim, meus irmãos, no Salmo 72, verso 17, o governo do Rei dos Reis, ele é fonte de eternidade. Esse reino não cessa. Olha o que diz o verso 17. Tu me tens ensinado, ó Deus, desde a minha mocidade, e até agora tenho anunciado as tuas maravilhas. Isso está no 71. Eu estou contrastando os dois, porque vai dizer a mesma coisa no 17. Subsista para sempre o seu nome, e prospere enquanto resplandecer o sol nele. Sejam abençoados todos os homens, e as nações lhe chamem bem-aventurado. Quando o 17 começa com a expressão subsista para sempre, aí está a lição de perenidade. Esse é o desejo do salmista, mas essa é uma realidade de um governo messiânico. Eu não posso dizer que o governo de Davi durou para sempre. Eu não posso dizer que o governo de Salomão durou para sempre. De Roboão, Jeroboão, Acasias, Acabe. Acabe é até um trocadilho bem interessante, Fernando, né? A Bíblia descreve Acabe como um dos piores reis. Não teve pior para trás, nem pior para frente. Curiosamente, no português, Acabe é como? Acabe é do verbo acabar. Hein, Vanessa? É estranho, né? Que se acabe, né? Meus irmãos, Acabe foi um rei promíscuo. Um rei que prostituiu o altar do Senhor, casando-se com Jezabel, cultuando a Baal, esquecendo a Arca da Aliança, permitindo que se fosse cultuado um Deus que não é Deus. E logo o profeta Elias disse que as cães lembrariam o seu sangue. E aconteceria o mesmo com Jezabel. E todas as profecias foram cumpridas. Meus irmãos, não permitamos que os Acabes desse dia
desse tempo, os acabes odiernos, acabem com a nossa verdadeira adoração a Deus. Diga não, meu irmão. Tenha coragem de romper com aquilo que não engrandece o Senhor. Tenha coragem de dizer não. Eu não vou participar dessa festa. Eu não vou para esse lugar. Eu não vou me sentar nessa mesa. Eu não vou comer isso, eu não vou beber aquilo. Ah, mas é errado comer e beber? Não foi isso que eu disse. Mas a Bíblia nos ensina várias lições de medir a consciência. De saber o que é conveniente, do que é bom, do que é hora, do que não é hora. Sempre se lembrando, nós temos hoje a pior situação possível, porque a janela está aqui. Né? Ainda são postadas as coisas. Né? Então nós temos um potencial, um alcance muito grande. Não há necessidade de fazermos muita coisa. Né? Vou ter coragem de dizer, eu sempre tenho usado os momentos que tenho para fazer aquilo que acho que é necessário. É importante falar. Por exemplo, onde que está escrito que uma bebida alcoólica é um problema? Não tem lugar nenhum na Bíblia isso. Não tem lugar nenhum na Bíblia disso. Agora, onde é que está na Bíblia a lição de conveniência? Está lotada, está cheia. A pergunta é o seguinte: você está na sua casa e você está fazendo uso de uma bebida alcoólica. Qual é o problema disso? Não vejo nenhum. Agora você solta a foto, escapa bem no cantinho e posta isso para todo mundo ver. A pergunta é: qual a necessidade? Pergunto para você: qual a necessidade disso? Você está se prostrando diante de qual rei? Você está querendo passar qual mensagem com isso? Que você pode, que você desafia, que os fracos devem ficar mais fortes? Não sei qual é a mensagem que você está passando sobre isso. Mas, contudo, eu digo, não é o mais importante da nossa lição de hoje. O que eu encerro e colocando para vocês é o seguinte: diante de Deus, sermos comedidos, humildes e fazermos de tudo para que esse reinado se perpetue, para que não sirvamos de pedra de tropeço para ninguém, para que tenhamos um coração limpo, para que tenhamos autoridade para falar em toda e qualquer circunstância. Nós devemos repensar muitas atitudes. Nós devemos ser cautelosos em muitas coisas. Nós devemos agir pensando no outro, em prol de um reinado que é muito maior do que essa vida que é uma perspectiva aqui limitada. E um Deus que é eterno. Nunca percamos de vista tudo isso, meus irmãos. Que o nosso motivo de prostrar-se diante de Deus seja sempre a nossa oração. Que o nosso Deus continue sendo fonte de justiça, fonte de paz e fonte de eternidade para todos nós. Eu queria só ler o último versículo para que entendamos isso. Zacarias 9:10. Zacarias 9:10. A nossa equipe está aí. Destruirei os carros de Efraim e os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará a paz às nações. O seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde o Eufrates até as extremidades da terra. Esse governo é eterno. Ele não está num lugar só. Ele não é um governo geográfico. Ele se estende, ele passa além. Ele vai, ele chega adiante. Ele anuncia a paz às nações. Meus irmãos, em todo lugar há cristãos. Eu encerro dizendo a vocês que teve uma oportunidade de um café desse de pastores, que a gente foi o penúltimo, e lá estava o nosso irmão que é missionário, da missão transcultural. Acho que Emílio estava nessa, não estava nessa, Emílio? Daquele que teve na Espanha, ele falando sobre a igreja na faixa de Gaza, né? Vocês sabem o que foi que ele disse? Que uma das últimas pregações dele foi na primeira igreja presbiteriana, sabe aonde, minha querida Bruna? Bagdá. Bagdá é no Iraque. E sabe de onde nasceu a igreja, meu querido Paulinho? De um cara que era braço direito de Saddam Hussein. Certo? E sabe como ela começou?
quando ele pegou um táxi e foi falando de Jesus dentro do táxi. O taxista era cristão. Tinha coragem de falar no meio daquele contexto, meu querido George. Só que o cara que ele pegou e estava transportando era o braço direito de Saddam Hussein. E o cara disse: pode parar de falar que eu vou te matar agora. E ele virou e disse: olha, você pode até matar, mas eu queria te apresentar um Deus diferente. Esse teu Deus, ele fala de morte, né? Meu Deus é vida. Eu te apresento a vida eterna. E antes que ele parasse de falar, meus irmãos, ele olhou pelo retrovisor, o homem estava chorando. E diz a palavra do Senhor que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado e do juízo. E esse homem voltou tremendo para casa e pediu a Saddam Hussein que ele pudesse estudar a palavra. Depois Saddam Hussein morre e ele inicia todo esse trabalho da igreja em Bagdá. Acreditem vocês. Meus irmãos, isso é tudo real. Tem cristãos na faixa de Gaza, tem cristãos na Palestina, tem cristão em todo lugar. O reino de Deus é um rei que vai por todas as nações. Nós somos emissários disso. Tenhamos cuidado. Tenhamos cuidado. Sejamos súditos verdadeiros de um rei que é eterno. Ser súdito é uma honra. E a gente precisa estar muito bem trajado para ser súdito. Façamos o nosso dever com toda a ordem e decência, com todo o amor por tudo aquilo que Deus tem nos dado. Em nome de Jesus. Amém.